vida ia mudar aquela realidade. Eram 3 bebês dentro do meu ventre. E agora? Esperar para ver o que ia acontecer, Sim. né? Esperar como que seria dali para frente. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host deste podcast que eu amo fazer parte, que é o Chave Mestra Podcast. Aqui eu entrevisto os escritores da nossa editora, a editora Chave Mestra. E por aqui eu aprendo a cada dia. Eu sempre pontuo aqui, você que está vendo este episódio no nosso canal do YouTube, no Editora Chave Mestra, você acompanha a gente por aqui, não só eu aqui, mas os outros hosts que apresentam comigo também aqui. A gente sempre fala, né, que é um conteúdo que a gente aprende. Porque por aqui eu não sou entrevistadora, não. Eu gosto de bater um papo com elas, com eles, com todos os escritores e aprender. Porque a história ela é única, são histórias de superação, são histórias de vivência aí, pessoais, do trabalho, de suas especializações. Então é muito conteúdo e para mim é maravilhoso porque eu saio daqui com uma bagagem muito grande e também com muita experiência por parte deles. Então, eu só trago aqui para vocês as informações para que você também viva comigo tudo isso que eu vivencio aqui, eu e toda a nossa equipe que fica também aqui nos bastidores para fazer com que isso aconteça. Para que fazer, olha eu com trava-língua aqui, fazer com que o podcast aconteça. E vamos ao nosso livro Forjadas para Vencer. Este é o livro de hoje que eu vou compartilhar com vocês. Você também pode adquirir o seu livro diretamente com os escritores. E a escritora de hoje, em que eu vou fazer essa entrevista em formato de bate-papo, ela está no capítulo 12. Capítulo 12 tem como título este aqui, ó. Eu decidi continuar. A dor não seria o meu fim. Bem forte já o título, né? Então ela vai trazer aí o porquê do título e toda a sua história. E comigo, quem está aqui nessa mesa de bate-papo aqui no nosso podcast é a escritora Josimar Souza. Tudo bom, Josimar? Tudo bom, Débora? Como que você está? Estou bem, graças a Deus, ótimo. né? Chegamos até aqui. Que Graças ao ótimo. Senhor que tem nos ajudado e nos abençoado com a sua graça de estar aqui, né? Exato. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Que ótimo. E parabéns, viu, pelo livro que ficou lindo, pela escrita, que teve lançamento ontem, né? A gente está gravando aqui um dia depois do lançamento. Sim. Como foi para você o lançamento, a emoção? Foi a realização de um sonho. É a realização de um sonho. Eu sempre sonhei em ser uma escritora. Eu não sabia nem o caminho que se fazia, eu não sabia como, eu não tinha noção. Porque era um sonho de uma adolescente, de uma menina que nasceu no interior, bem no interior, que eu sou da cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. A cidade de Cabo Frio é uma cidade famosa, né? Cidade turística, é uma cidade linda pelas nossas praias, mas eu não nasci no centro da cidade. Eu nasci na zona rural, né, da cidade de Cabo Frio e era impossível naquele tempo, na minha adolescência, a gente não tinha a informação que nós temos hoje. Então nós não sabíamos por qual caminho percorrer. Era só um sonho de menina, algo assim impossível de ser realizado, né? Aos olhos ali daquela menina, humanos, né? Não tinha como, né? Para mim tomar um ônibus para chegar no centro da cidade, eu tinha que caminhar 20 minutos. Era assim que funcionava. E aí se perdesse aquele ônibus, era 1 hora depois. Então tudo era com muita dificuldade. Sim. Tudo era muito difícil. E realizar esse sonho, então é algo assim inexplicável. É algo assim que só sabe quem vive, sabe quem vive essa experiência, os desafios que teve que enfrentar na trajetória de vida, na jornada de vida, para estar aqui hoje, para participar, igual nós participamos ontem, e ver, né, a história de cada uma que nos edifica, né? Quando a gente para e olha assim, quando a gente olha para a nossa dor, parece que só a gente sofre. Né? Tem momentos da vida da gente que parece que só a gente sofre. Eu fui para a igreja, eu tinha 9 anos de idade que eu me tornei cristã. Mamãe levou e hoje eu permaneço na presença do Senhor. Eu era uma criança e cresci assim, porque eu tenho Deus,
nada de mal pode acontecer, sabe? Eu cresci por muitos anos da minha vida, até chegar à fase madura, à fase adulta, e entender que as lutas, elas fazem parte. Elas fazem parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento. As lutas nos levam para lugares mais altos. E o maior desafio da minha vida me trouxe aqui. Olha só. O maior desafio da minha vida me trouxe aqui. Então, hoje, para mim, as dificuldades, superar dificuldades, é o mesmo que dizer assim, tem uma vitória muito grande ali na frente. Tem uma vitória muito grande. Quando as lutas se apresentam, por mais que seja doloroso, a gente não passa por momentos difíceis com um sorriso no rosto. Né? A gente não passa. Tem momentos de dor, de luta, de sofrimento. Mas quando a gente chega ao ponto de entender que, como foi falado ontem, né, tudo coopera para o nosso bem, então a gente, vamos lá, Jesus, o Senhor está aqui comigo, então vamos lá, vamos passar, né? Vamos superar, vamos vencer. E a gente vence, a gente vence. Muitas das vezes o não é uma vitória também. Exato. Hoje eu cheguei a essa conclusão, mas só passando por tudo que eu já me passei, por tudo que eu já vivenciei, por todas as experiências, né? Uma infância muito difícil. Passei por uma infância muito difícil. Nós éramos 4 filhos. E tinha meu pai, tinha minha mãe, mas é igual eu te falei, a gente morava no interior. Então tudo era difícil. No momento que a fome bateu na nossa porta, né, que faltava tudo, já estava faltando tudo. A minha mãe botou a bolsa nas costas e foi trabalhar para não nos ver passar fome. Então, assim, ela fez tudo que ela podia fazer. Fez tudo, ela dizia assim, olha, eu não tenho condições de dar uma faculdade para vocês, mas estudar até concluir o ensino médio, vocês vão estudar. E por muitas das vezes eu quis parar, né? Eu quis parar de estudar, eu não queria estudar, porque para eu estudar, quando eu passei antigamente era a 4ª série, né? A 4ª série hoje é o 5º ano. Quando eu parei na 4ª série, que eu fui para a 5ª série, eu tinha que acordar às 4h30 da manhã para poder me arrumar, para poder, o ônibus saía da cidade, do centro da cidade, às 5h30, para eu estar na outra cidade, na cidade vizinha, 7 horas da manhã. Então, qual adolescente de 12 anos quer viver isso, né? Nenhum adolescente de 12 anos quer acordar às 4h30 da manhã. E aí eu disse para ela assim, eu vou parar de estudar. Aí ela falou assim, você vai parar de estudar? Tem certeza que é isso que você quer? Você vai ficar dentro de casa, para onde você vai? E quando você for adulta, o que vai sobrar para você vai ser uma faxineira, não que não seja digno, mas é sacrifício, é difícil. Eu voltei atrás. Eu falei, deixa eu estudar. Deixa eu estudar. E assim eu fui até o ensino médio. E quando cheguei no ensino médio, outro desafio. Não tinha... o ensino público não oferecia nenhuma outra formação a não ser a formação geral, que hoje é o ensino fundamental, o ensino médio, e professora, o curso normal. Aí eu disse assim para ela, eu não quero ser professora. Aí ela disse assim para mim, foi. Lá, vamos de novo, você vai mudar de ideia. Novo. Aí eu disse para ela, eu não quero ser professora. Aí ela disse assim, o que você quer da vida? Pelo menos professora é uma profissão. Você vai ter uma profissão. E aí eu obedeci, mesmo sem querer, que não era o meu propósito. Hoje eu amo ensinar. Eu amo ensinar, é meu prazer ensinar, sempre foi, né? Na minha vida, as coisas que eu fui percorrendo, desenvolvendo, e ser professora em sala de aula é o que eu não queria. E hoje eu sou professora do 1º ao 5º, também sou professora de história, né? O que a vida nos leva, e a obediência. A obediência. Porque mesmo quando eu não queria obedecer, eu obedeci. Mesmo quando eu não queria. Desculpa, eu até te cortei, mas tem muita ligação com a nossa vida com Deus, né? Sim. Porque muitas vezes a gente não sabe para que caminho Deus está levando a gente, e aí vem como aquela menina lá, eu não quero acordar cedo, é desse eu não jeito. quero estudar, mas aí vem a mãe, vem o pai no sentido de Deus e fala, calma, filho, só obedece, faz o que eu estou te falando, que lá na frente você vai me agradecer, né? E é um desafio, né? É um desafio, porque obedecer nós vamos contra a nossa vontade, contra o nosso querer. Enfim, me formei, trabalhei 1 ano. Nesse 1 ano que eu trabalhei foi educação infantil, crianças de 4 anos de idade. Porém, a dificuldade bateu na porta, porque não era fácil para a gente conseguir um emprego.
Na época, os concursos públicos eram muito escassos, a gente não tinha nem informação de como que funcionava o concurso público. Na ocasião, eu já estava com 18 anos, mas eu não tinha noção como que era um concurso público. A gente conseguiu um emprego por indicação de vereador, e ela foi atrás de vereador para me ajudar. Ele disse que ajudaria e eu nunca tive a resposta. Então, o que me restava era o comércio. Né? O comércio era o que tinha mais vagas de trabalho para a gente trabalhar. E ali eu fui, botei alguns currículos, até que na época, hoje é o Extra, na época era o ABC Barateiro. Eu consegui uma vaga de emprego lá e comecei a trabalhar como caixa de supermercado. E com 6 meses que eu estava trabalhando, era um contrato, o contrato acabou. Eu tinha um namorado, namorava com uma certa pessoa e engravidei da minha filha. Hoje ela tem 21 anos de idade. Na época, eu tinha 21 anos. E aí as dores começaram, né? Porque até uma fase da vida da gente, os problemas que a gente passa são dos nossos pais. Sim. Não são nossos. A gente não tem a noção das responsabilidades. A responsabilidade é deles, né? A dificuldade da minha infância, mas a responsabilidade era dela. Então, quando as dificuldades batiam na porta, ela resolvia. Mas a partir desse momento, eu passei a ser responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões, e nem sempre a gente faz a escolha certa. Exato. Veio a gravidez, mãe solteira, porque ele me abandonou. Quando eu disse assim, eu estou grávida, ele disse assim para mim, tira. Simples assim, igual nós estamos aqui conversando. Tira. Eu era cristã, né? Serva de Deus já na igreja, já servia ao Senhor, né? Como obreira da casa do Senhor, na congregação que eu fazia parte na época. E aí o meu mundo desabou. Meu mundo desabou. Como que eu ia fazer daquele dia em diante? Grávida, com um filho, que não era um sonho. Não era um sonho ser mãe. Eu não tinha esse desejo. Anos depois, eu vim a descobrir por que eu não tinha o desejo de ser mãe. Talvez a gente chegue lá. Conta tudo, não esconda nada da gente. Com certeza. E ali, o que aconteceu? Eu me vi grávida. Na época, né, por causa da cultura, ser mãe solteira, muitos pais expulsavam de casa. Graças a Deus, a minha mãe foi muito forte. Porque ela segurou na minha mão e disse, vamos embora. Vamos embora. Vamos fazer os pré-natais, vamos comprar o que precisa ser comprado. Na época, eu saí do emprego, recebi o fundo de garantia, tinha o fundo de garantia para receber na época, e ele disse que ele não tinha condições de criar um filho, de arcar com a responsabilidade, simplesmente me abandonou, e a minha mãe foi quem me ajudou, quem me amparou. A congregação que eu frequentava, muitos me viraram as costas, porque é assim, até o momento que você não faz nada que contrarie a uma cultura, tá tudo bem, tá tudo em paz, mas a partir do momento que você faz errado, de acordo com aquela cultura, você simplesmente perde o valor. Né? Ali dentro daquele espaço que você frequenta, você simplesmente perde o valor. E eu tinha que erguer a minha cabeça e tinha que continuar, mesmo sem querer, porque eu entrei numa depressão. E que antes de você até falar da depressão, que é um ponto muito delicado, mais importante a gente trazer aqui, porque muitas pessoas vivenciam isso, independentemente de onde partiu, né, a depressão, mas hoje é um mal do século e do momento tão atual, né? Mas você vê que quando você está ali com a tua mãe, que você fala, ela tinha responsabilidade, né? E aí depois você se vê, mesmo ela, né, te dando amparo e te auxiliando neste momento também ainda, mesmo que você tivesse a responsabilidade, é que você começa a entender que são as tuas escolhas. Sim. Que mesmo as pessoas ali dentro da igreja são seres humanos, são pessoas. E muitas vezes estão fazendo porque nem sabe o porquê, né? Não amparam, não acolhem porque não tem uma visão também, uma estrutura que você tem hoje como terapeuta, que antes de mais nada eu nem apresentei ela como escritora, mas depois eu vou falar tudo que ela é aqui, viu, gente? Mas toda a estrutura que hoje você tem como terapeuta, com tantas frentes aí, com tantas ferramentas, né? Sim. A ideia é que a gente se responsabilize, sim, faça escolhas, mas tudo tem que ter também uma clareza, né? De por que eu tô fazendo isso, por que eu tô fazendo aquilo, e você só foi percebendo isso depois, né? Que a gente vai chegar lá. Depois. A E gente aí não percebe, né? Não. A gente não tem essa consciência.
E aí fala um pouco que eu te interrompi, que você estava falando que aí você entrou nessa depressão. Neste momento que você teve o bebê, foi Foi na antes, na gravidez? Na gravidez. Foi gravidez. na gravidez. Porque o que acontece? Era uma realidade que eu não queria viver. Não foi aquilo que eu sonhei para mim, não era daquele jeito que eu imaginava a minha vida, o meu futuro, mãe com uma criança. E assim, o meu pai, como eu falei para você, pela cultura. Então, o meu pai, ele ficou muito. Hoje eu vejo dessa maneira. Na verdade, eu sempre consegui entendê-lo. Porque assim, não era o que ele queria para a filha mais velha dele, grávida dentro de casa e sem um casamento, não era o que ele sonhava para a filha dele. Então, assim, a gente vivia dentro da mesma casa, e em muitos momentos ele não falava comigo, então eu me sentia assim, eu me sentia mal por estar trazendo aquele sofrimento para o meu pai. Era um sofrimento que eu estava causando para o meu pai, para minha mãe, e as pessoas, os olhares das pessoas, as críticas das pessoas e a minha vontade, que não era a minha vontade. Então eu queria morrer. Simples assim, né? Simples assim. Muitas pessoas, quando eu conto, dizem assim: ah, mas você era crente, você era cristão. Eu falei, mas eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. O fato da gente ter Deus na nossa vida, ter Deus no nosso coração, não nos isenta de vivenciar as nossas emoções. E eu sei que eu não tenho, eu falo aqui que eu não tenho que ficar falando nesse podcast, eu tenho que só entrevistar, mas aí a história envolve a gente, né, José? O José que fica aqui nos bastidores, nos cortes de câmera, na direção, e ele sabe que às vezes eu fico aqui envolvendo. E muitas vezes, vamos falar o português, claro, o pecado só muda o pecado. Sim. Cada um Sim. tem o seu pecado. Sim, Essa é a é história. verdade. Porque, independentemente de você estar na igreja ou fora da igreja, o que muda é só o seu pecado. Porque às vezes pode ser que você não tenha um problema, mas você tem outro. Ah, eu não tô com essa dificuldade, mas eu tenho um ego que tá latejando lá em cima. Ah, é porque eu sou egoísta, eu sou egocêntrico, eu sou avarento, eu sou. Só muda o pecado. Sim, Né? sim, Então sim. vamos julgar menos. Pronto. Não, É, não é vou falar mais. verdade, não é? Eu costumo dizer que pecado não existe pecadinho, não existe Pecadão não pecadão. existe. É pecado. O que diferencia são as consequências. Sim, As consequências, dependendo do que nós sim. cometemos, as consequências. E nessa época eu conseguia olhar assim, é consequência do que eu fiz, porque eu quebrei um princípio. Então era esse o pensamento que tinha. Eu tinha vergonha até de orar e falar com Deus. Eu sabia assim, Deus, a tua palavra diz que o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Eu sei que o Senhor está aqui, mas eu tô com vergonha. E Eu tô com mesmo ele já tendo te vergonha. perdoado logo, Mesmo ele né? porque muitas das vezes ele já nos perdoou e nós não conseguimos receber o perdão porque nós não nos perdoamos. E pelas consequências eu não me perdoava. Eu não me perdoava pelas consequências do meu ato. Então os dias foram passando, né? A minha filha foi desenvolvendo dentro do meu ventre e eu com um sentimento terrível de rejeição. Eu não aceitava estar grávida. Só que nesse tempo também eu não tinha consciência da gravidade de que era uma rejeição. Anos depois Sim. eu vinha descobrir a gravidade, o que podia causar na vida de uma pessoa. Então eu queria ficar quietinha no meu quarto, num canto escuro, podia estar um sol de 40 graus lá fora. Mas eu queria estar ali quieta, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar a ninguém. E as pessoas do meio que eu convivia diziam que eu estava endemoniada. Que até naquela época, depressão não era considerado como doença. Hoje, nós Hoje a gente tá, né, aos sabemos. pouquinhos falando sobre isso, né? Sim, Mas aos naquele poucos. tempo as pessoas tinham até dificuldade de De falar disso dentro das falar. igrejas e até fora, Não se porque para não falava, ser né? julgadas. Dentro das igrejas não se falava. Dentro das igrejas era espiritual. Você tinha que tratar o espiritual para resolver aquele problema. Então, com a graça de Deus, com a ajuda da minha mãe, que ela não me deixava ficar ali no cantinho, quietinha, ela dizia, não vamos. Não, ali naquele tempo ela começou a realizar um sonho também, que era até a confecção dela de roupas própria. E ela disse assim, vamos trabalhar comigo. E ali mesmo que eu não queria, eu fui trabalhar com ela. Né? Eu não queria, não queria ser costureira e levei 20 anos da minha vida costurando com a Olha minha só. mãe. E ali eu fui superando a depressão com a ajuda de Deus, pedindo a Ele forças, pedindo a Ele graça, porque a minha filha ia nascer, eu não sabia como que seria. E graças a Deus a minha filha nasceu, né? Ela é linda até o dia de hoje, a minha filha é muito linda, nasceu uma criança linda, nasceu uma criança saudável. O tempo foi passando, ela foi crescendo e a minha vida fui dando seguimento. Eu tornei a me casar novamente, né? Depois ela com uns anos à frente eu via me casar e
nesse casamento, eu também passei por um abandono. Eu tive um abandono, ele escolheu os caminhos dele, ele fez as escolhas. Hoje também eu entendo assim, por mais que muitas das vezes você esteja na igreja e você case com uma pessoa e você tenha a graça de Deus e você peça a Deus a ajuda de Deus para você viver, mas Deus ele te dá o livre-arbítrio e o direito de escolha. Então, se você está casado, você está num relacionamento e a pessoa não quer mais continuar, Deus ele não vai obrigar ela a continuar ali naquele relacionamento. Ela quer seguir o destino dela sozinha. O livre-arbítrio. Né? Então, ele escolheu seguir o destino dele e eu fiquei, né? Mais uma vez uma decepção, mais uma vez uma frustração. E nisso os dias, os anos foram se passando até que eu novamente via me casar. E nesse casamento eu tive a graça de Deus de engravidar de 3 meninas. Eu fui grávida de trigêmeas, né? Engravidei das minhas trigêmeas e mais uma vez a minha vida, as páginas foram virando e me surpreendendo, que é isso que a gente vai tratar nesse capítulo, como que aconteceu, porque assim, de todas as adversidades que eu me passei anterior à gestação delas, todas, essa superou. Essa superou. Porque quando a gente engravida, a gente espera uma gravidez única. A gente não espera. Não espera 3, né? A gente não espera 3. Então, eu engravidei. Até o momento que eu engravidei, tudo bem, tudo normal. Eu só estava grávida. E depois a surpresa de 3, né? São lindas. Graças a Deus, Deus me deu elas com muita perfeição, mas virou a minha vida de cabeça para baixo. Virou a minha vida de cabeça para baixo. E, novamente, a depressão tentou bater na minha porta. Porque o que acontece? É um desafio muito grande. E tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Por isso que a palavra de Deus, ela fala para a gente não se conformar com esse século. Ou seja, com esse mundo com que nós vivemos, mas para renovar. E como que é essa renovação? Através da nossa mente. E a nossa mente, ela nos leva a um lugar de vitória, como ela nos leva a um lugar de derrota. E naquele momento, o desespero. E agora, como é que eu vou fazer? Né? 3 bebês, 3 crianças, elas vão nascer. Como é que eu vou fazer? Né? Quando o médico me deu a notícia, que foi assim, eu fui no consultório, e ao estar no consultório, ele disse assim: Dona Josimar, a senhora já tem filhos? E eu, sim, doutor, eu tenho 2 filhos. Na época, minha filha mais velha estava com 15 anos e o meu menino com 6 anos. E quando ele colocou o aparelho, eu olhei, eu vi 2 bolsinhas. Aí eu pensei assim, não é possível essa altura da minha vida. Na ocasião, eu estava com 37 anos, na ocasião. Aí eu pensei, a essa época, grávida de gêmeos, não é possível uma coisa dessa para mim. De gêmeos? Gêmeos, de gêmeos, pensei, gêmeos. Quando o aparelho roda mais um pouquinho, eu vi a 3ª bolsinha. Eu já não era mãe de primeira viagem. Aí eu vi a 3ª bolsinha, eu fiquei assim, eu não sei de nada. Ele que é o médico, eu vou esperar ele falar. Aí ele me perguntou se eu já tinha outros filhos. Eu respondi que já tinha. E aí ele disse assim, a senhora vai ser mãe de trigêmeos. Aí eu disse assim para ele, como que eu vou criar 3 bebês? Aí ele disse assim para mim, não tem problema não, eu te ajudo. As pessoas perguntam assim para mim, como que você reagiu? Eu falei assim, igual eu tô aqui na tua presença. E é igual eu tô aqui, foi igual eu tô aqui conversando com você. Foi um diálogo assim entre eu e ele. Aí tem gente que diz assim para mim, eu ia chorar, eu ia gritar. E eu, gente, eu ia chorar, não ia mudar a realidade. Nada ia mudar aquela realidade. Eram 3 bebês dentro do meu ventre. E agora? Esperar para ver o que ia acontecer, né? Esperar como que seria dali para frente. E ali eu dei a notícia aos meus familiares que estava grávida, alegria, né? De todo mundo, mas na minha mente, como vai ser? E naquele período, eu descobri que estava grávida. Eu estava morando aqui em São Paulo. Na época, eu estava morando aqui em São Paulo. Com 15 dias que eu descobri que eu estava grávida, o concurso público que eu tinha feito há 7 anos anteriores me chamou. Eu achei que era golpe.
Eu achei que era um golpe, porque o concurso já era para estar caduco, né? Porque Já é 7 anos. anos, concurso com validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 4. Então eu pensei, aí quando eu olhei no e-mail, e aquele e-mail não era o meu e-mail principal, aí eu pensei assim, bom, como tinha um número de telefone, eu vou ligar para lá. Liguei, confirmei, era verdade. Bom, estava na hora de voltar, porque quando eu vim, Deus falou assim, você vai. Mas você vai voltar. E a minha maior preocupação era conhecer o tempo de voltar. Porque nessa fase da minha vida, eu já tinha entendido que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus é maravilhosa. Mas a vontade permissiva não é boa. A vontade permissiva não é boa. A vontade dele, por mais que nós venhamos enfrentar desafios, porque o fato da gente fazer a vontade de Deus não significa que vai dar tudo certo do jeito que a gente imagina, né? E quando eu recebi a notícia, eu virei, esse é o sinal. E aí, na época, eu retornei para minha cidade, eu me apresentei, né, no RH da prefeitura, me apresentei, né, e fui. E aí, dei início ao pré-natal, descobri que eram trigêmeas, porque quando eu fui chamada eu sabia que eu estava grávida. Eu só não sabia que era trigêmeas. E ali começou. Eu estava tendo sangramento e eu tinha que fazer repouso. Repouso total. O médico passou uma medicação, eu tinha que fazer repouso total, porque ele me explicou, né, que o peso para o útero era demais, né? O peso era demais, porque o nosso útero é preparado para uma gestação, né, gerar uma criança de cada vez, e eu estava gerando 3. Então eu tinha que ficar de repouso. E aquilo para mim era um transtorno. Transtorno, assim, a mente. Ter que ficar ali paradinha, quietinha, não fazer nada. Eu não podia fazer o que eu era, a minha rotina, não podia. E a preocupação que dali a 30 dias eu teria que começar a trabalhar, e era na cidade vizinha, eu tinha que tomar um ônibus, e aí eu pensava, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir trabalhar? Como que vai ser daqui para frente, daqui por diante? Como que eu vou trabalhar grávida? Nessa altura eu já estava completando 3 meses de gestação, mas a minha barriga já era como se eu tivesse 6 meses de gestação. Deus, imagina! Porque eram três bebês. E aí os 30 dias passou, eu comecei a trabalhar, fui muito bem acolhida, né, na escola que eu comecei a trabalhar. Todos, assim, era um encanto para todo mundo, né? Como até o dia de hoje, quando eu abro a boca e digo assim, trigêmeos, as pessoas olham assim para mim, muitos dizem, como é que você fez? Foi inseminação? Não foi inseminação, foi algo natural. Foi inseminação de Deus. Inseminação de Deus, totalmente. Nem estava preparada. Não, nem um pouco e nem um sonho. Igual tem gente que diz assim pra mim hoje, meu sonho é ser mãe de gêmeos. Eu disse, você não sabe a loucura que você tá pedindo, mas seja feita a vontade de Deus. Porque, gente, é lindo. Filhos são bênção, mas é trabalhoso. É trabalhoso, né? E também tem, cortei você de novo aqui, mas pra gente também falar um pouco com o pessoal, né, que tá ali vendo a gente. Também tem todo um cuidado, porque você gerar e você cuidar e você dar não só o que tem, né, do financeiro, de suprir as necessidades, mas também encaminhar pelo caminho, porque hoje a gente está vendo o quanto é difícil para as famílias hoje que tem que correr atrás, né, dos teus sonhos, correr atrás de pagar as tuas contas e ainda educar e estar presente, não deixar, como a gente diz hoje, né, os filhos com a chupeta eletrônica, que é o celular, né? Que a gente sabe que não é fácil. Não é? Então, não é só de ter 3 filhos, de carregar no ventre e passar, porque não deve ser fácil, né? Que eu não tive essa experiência, né? E você também depois cuidar dessas crianças. Hoje, e inclusive, a gente já está caminhando para o fim, gente. Eu falo que aqui é pouco tempo para vocês, mas antes da gente encerrar nosso podcast, que a gente vai encerrar algumas histórias aqui, eu queria que você falasse exatamente disso. Como foi para você? Você estava ali, já tinha voltado, estava com as crianças crescendo, e como que você lidou com tudo isso? Ainda falar do cuidado de Deus para as crianças, para você. Como que tá você hoje, né? Essa menina lá atrás, né, que a mãe tanto orientou, que tanto encaminhou e que hoje continua firme no caminho de Deus e que a gente falou aqui nos bastidores, não é fácil, continua, mas é dia a dia. Sim, né? dia a dia.
Não sei se eu interrompi no meio lá, mas você estava falando na hora que você estava com as crianças, que você já está na escola ali, que todo mundo acha bonito, mas não sabe como é que é para cuidar, né? Sim, então elas vieram a nascer. No nascimento delas, mais uma vez o abandono bateu na minha porta. E eu fiquei sozinha com os meus filhos para poder criar. Então eu costumo dizer assim, por isso esse título, eu tive que continuar mesmo querendo desistir. Porque o desafio era muito grande. Então tinha dias que eu pedia assim, Deus, eu não quero mais viver, porque como dar conta de todas essas coisas? Mas como desistir? O que eu ia fazer com os meus filhos? Exato. A responsabilidade era minha. Então eu não podia desistir, eu tinha que continuar. E ali os dias foram passando, eu fui criando, né, eles. A gente aprende, muitas das vezes, a ter que dar conta de tudo. Então eu fui aprendendo a administrar o meu tempo, a administrar a minha vida. O que dava tempo, eu fazia, o que não dava tempo eu não fazia. Eu priorizava o que era prioridade, o cuidar das crianças. Tinha os outros 2 mais velhos. Assim os dias foram passando. Elas com 7 meses eu retornei para o trabalho. Tive meu período de licença. Acabada a licença, veio as férias. Retornei para o meu trabalho. E o que aconteceu? Eu trabalhei 15 dias e veio a pandemia. Veio a pandemia, que foi um transtorno mundial. Todo mundo, né? Mas para mim teve algo de bom, porque eu pude continuar em casa. Eu pude continuar em casa, cuidando ali dos meus filhos, dando atenção e recebendo meu salário, né? Porque durante a pandemia, Sim. como eu era concursada, eu não tive perca salarial. Não precisei perder, continuei cuidando das crianças e eu só tive que retornar ao trabalho, elas já estavam com 1 ano e meio. Elas já estavam com 1 ano e meio na época, então as coisas se tornaram mais práticas, porque eu estava em casa, era 24 horas em casa, o desafio do cuidado, o desafio de orientar os outros 2, os dias foram passando, o meu pensamento era assim, agora não tem mais sonho, não tem mais propósito, não tem mais como eu chegar a lugar nenhum. Eu pensava nessa época, nesse período, porque eram muitas coisas para dar conta. Sim. E eu pensava assim, não tem mais sonho, não tem mais propósito. Eu dizia assim, Deus, é essa obra linda que o Senhor disse que tem na minha vida, cuidar de filhos até ficar idosa. Porque eu estava com 37 anos quando elas nasceram. Então, até ela fazer os 20 anos, eu estou chegando na fase de idosa, né? Já estou entrando nessa fase da minha vida. Agora, peraí, José, mas segura que agora eu vou falar só com a gente aqui. Porque a gente tem 5 minutos e eu já tô na... Sabe quando a gente tá na série, que a gente quer a conclusão? Não é verdade? A gente tá aqui, os bastidores, ó, quem tá acompanhando também, a Josimar. Aí eu tô aqui, ó, vai pro fim dessa história que eu quero saber o que aconteceu. Josimar, a gente tem 5 minutos. Se você não me contar o final dessa história, porque eu sei aqui do livro, eu não quero ver no livro, eu quero ver aqui, ó, porque depois eu vou chamar você pra voltar. Me conte lá, depois que teve. Como que foi essa história? Resume aí pra mim em 5 minutos. Eu tô aqui Outro no relógio. desafio. Eu tô aqui no relógio. Eu falei, eu quero saber do final dessa história. Então, os dias foram passando, elas foram crescendo, eu fui dando conta de cuidar, eu fui dando conta das responsabilidades, enfrentando os meus conflitos internos, as minhas dores, as minhas feridas, sempre pedindo a ajuda de Deus, sempre pedindo a orientação do Senhor. Não me afastei da presença do Senhor, da casa do Senhor. Eu caminhava de acordo com o que era permissível, porque eu fiquei dependente dos outros para ajudar a carregar elas. E nisso daí, nessa passagem de tempo, retorno a trabalhar, Deus foi me abençoando, Deus foi me honrando, elas foram crescendo. Elas com 3 anos, Deus me deu um companheiro para a vida toda, que é o meu esposo, e ele também me ajudando muito na educação das crianças, na criação das crianças, até que um dia, eu acho que anterior ainda eu conhecê-lo, nós estávamos começando a namorar, eu recebo uma ligação e essa ligação era para eu comparecer ao banco. E eu compareci e lá, numa conversa, num diálogo, eu contei para ela o meu testemunho de vida. E nesse contar do testemunho de vida, ela disse assim, você é a resposta da minha oração. Eu contando para ela o que eu tinha vivenciado. Ela disse, você é a resposta da minha oração. Quando ela disse aquilo, é como se abrisse um telão na minha frente e eu vi toda a minha vida. Quando ela disse que eu era a resposta da oração, porque até aquele momento, o que deu errado na minha vida, eu carregava como frustração,
como fracasso. Eu não achava assim, não tem propósito, né? É vergonha, é feio, eu só tenho dores para contar. Mas quando eu falei para ela do meu testemunho, que ela disse que eu era a resposta da oração, Deus me fez entender que as minhas dores, que os meus desafios, que as minhas superações, elas seriam parte do propósito dele na minha vida, para ajudar a restaurar a vida de outras mulheres. E a resposta da sua pergunta de lá de trás, né? Mas Deus, mas por que eu passei por tudo isso, Por né? que eu passei? Ali eu tive todas as respostas. Nem sempre é sobre a gente. Isso. Nem sempre é sobre a gente. E nós costumamos achar que tudo é sobre a gente. A gente, né, tá me fazendo mal, eu tô sofrendo. É tudo eu. Por quê? Por quê? Por quê? E Deus me fez entender que não era sobre mim. Deus me fez entender que era algo muito além daquilo que eu podia imaginar. Através, assim, de uma superação de um divórcio, porque no que veio o divórcio, eu retornei a estudar. Eu fui fazer a minha faculdade de História. E quando ela disse isso para mim, eu já trabalhava com mulheres, eu já auxiliava mulheres, eu já ajudava mulheres a restaurar os casamentos dela, restaurar a vida espiritual dela. Eu já estudava, já ajudava. E ali eu senti a necessidade. Eu vou conhecer mais do ser humano, do desenvolvimento do ser humano. E foi aonde eu descobri que Deus me colocou, que a minha missão era ser uma terapeuta. Uma terapeuta, uma mentora de mulheres, aonde eu superei, aonde eu venci, eu tinha condições de ajudar outras vidas. Muitas vezes a gente se olha e acha assim, eu não tenho nada para oferecer. Mas a gente já teve guerras vencidas, que outras estão passando por guerras semelhantes àquelas guerras que eu já venci, e eu tenho condições de dizer para ela, eu venci essa guerra que hoje você está passando, e eu posso te ajudar a vencer essa guerra. Então, tudo isso que me aconteceu, todas essas dores, todas essas dificuldades, contribuíram para que eu estivesse aqui hoje. E quando eu fui convocada, né, quando eu fui selecionada para estar escrevendo o capítulo no livro, o capítulo já estava pronto. O capítulo já estava pronto, porque em 2017 eu comecei a escrever meu livro, sem saber como seria. Parei, em 2024 retornei. Quando foi no meado de 2020, no começo eu voltei, aí parei. No meado eu voltei. Aí quando foi no mês de setembro, eu retornei a escrever. Aí eu comecei fazendo primeiro a minha infância. Comecei a escrever a minha infância. Aí eu parei. Aí eu disse assim, eu vou escrever do nascimento das meninas para cá. Aí o último dia que eu escrevi, eu disse assim, Deus, será que alguém vai se interessar pela minha história? Deus, como que eu vou encontrar uma editora? Qual é o valor que paga? Como que eu faço isso? Por onde começa? Isso, num domingo à tarde. Fechei o computador, fui para a igreja. Na segunda-feira à tarde, a Vanessa entrou em contato comigo e eu achei que era golpe. Eu achei que era golpe. Sempre muitas acham e contam ali pra gente. Não é? Hoje em dia, assim, tem tantos golpes, né, no meio digital. Eu achei que era golpe. Aí, tá vendo, Vanessa? Já usa esse vídeo aí depois que você assistir a gente. Um beijo pra Vanessa Milk. A Vanessa Milk, né? Que foi ela mesmo. Ela que também tá na editora com a gente. E depois você já utiliza esse vídeo para você mostrar para todo mundo, viu? Que o pessoal acha mesmo que é golpe. E ali nós fizemos uma reunião, eu vi que não era golpe, eu fiz as investigações, eu busquei informações sobre a editora e hoje nós estamos aqui. Você tá? Hoje eu estou aqui, graças a Deus, hoje uma escritora. Não, e olha só, eu tô correndo aqui porque eu tô aqui correndo há quanto tempo? Eu falei que essa mulher tem história, né? Já está convidada para voltar, porque daí já conta a história a gente vai fazer uma série aqui do Forjados para Vencer. Mas eu quero mostrar para você porque olha só, esse é o livro, ó. Quem diria que ela estaria aqui? Ela mesma não tinha essa confiança e ela foi buscar entender o porquê. Falou tantos porquês para Deus e nós somos seres humanos, nós somos assim. Se você disser para mim que não fala, que não questione, que parabéns para você, mas seres humanos, eles são assim. Eles perguntam, questionam, têm medo, né? Têm sentimentos e a gente sai buscando, né? A resposta. Pois ela buscou tanto que hoje, para você ver como que Deus faz tudo certo, que na busca dela, hoje ela pode ajudar outras pessoas, porque ela tem ferramentas. Olha o quanto de ferramenta aqui, ó. Ela é terapeuta cristã, então ela é mentora de mulheres cristãs, terapeuta emocional especialista, coach sistêmica, terapeuta integrativa, complementar, informação e aí pós-graduanda em neurociência comportamental e além de tudo ela é missionária da Casa do Senhor, agora escritora. Ela colocou bem aqui, ó, e agora escritora. E escritora da nossa editora, da editora Chave Mestre.
Quero deixar para você ali, ó, tá acompanhando aqui com a gente, ó, tá aí o Instagram da Josimar, ó, Josimar Souza com Z, _ terapeuta, é isso, Josimar? Isso. Olha só que história. E eu não posso deixar ela falar mais, porque eu queria saber mais, porque ela conta com tanto gosto e é gostoso, né, José? A gente vai acompanhando e não dá nem vontade de fazer pergunta, porque ela já traz tudo, porque realmente, imagina você não só uma história de luta, de superação, de você gerar filhos, de você cuidar de filhos, de você ser abandonada e superar o abandono. É tanta história junto que como que não ia impactar outras vidas? Não era só para você não, Não viu, é? E Josimar? graças a Deus eu estou aqui, né? Eu Amém. quero dizer para quem está nos ouvindo, aquilo que não nos mata nos fortalece. Ótimo, E Deus, ele usa aquilo que nós temos. ótimo. Ele usa aquilo que nós temos, porque não é sobre nós, mas é porque é para a glória dele. Amém, Josimar. Muito obrigada mesmo. E fica o convite para você voltar. Convido sempre todas as escritoras, retornem. Eu sei que às vezes vocês não estão próximas de nós estamos gravando no Alphaville, São Paulo, mas volte aqui para tomar um café, para tomar uma água, para dar um abraço na gente, ou para gravar novas histórias, ou para a gente continuar, porque eu sei que tem mais coisa aí que a gente tem que cortar. Mas eu quero te agradecer, viu? Muito obrigada mesmo por tanta história, tanto conteúdo. E por teu tempo aqui, porque é o teu tempo precioso também de estar aqui com a gente, viu? Eu também quero agradecer, em primeiro lugar, né? Agradeço a Sim. Deus. Eu agradeço a família que eu tenho, mãe, pai, meus filhos, meu esposo. Agradeço a Deus a vocês. Agradeço a Deus pela vida da Vanessa, né? Sim. Porque ontem, né, aqui no nosso podcast, algo que me impactou e que eu vou levar para o resto da vida foi o que você falou, né? Do período que aqui dentro vocês tiram para o Senhor. Então a gente tem a certeza que foi realmente Deus. Vocês são direcionados por Deus. Vocês têm sido instrumentos de Deus para que Ele possa cumprir as promessas que Eles têm na nossa vida. Que vocês continuem, porque eu sei que não é fácil. Sim. É um grande desafio, né? Vocês manterem glorificando o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor é um desafio. Viver para o Senhor é um desafio, mas vale a pena, é muito bom. Sim, com certeza. É muito bom. E ficamos felizes, eu falando aqui em nome de toda a editora, de ver que nós temos alcançado vidas como a sua para levar vida para outras pessoas. E olha que lindo como Deus é maravilhoso. E vamos embora, senão a gente não para de falar. Junta a mulher, eu vou falar como a gente fala, viu? Mas que bom, porque assim você pode mandar esse conteúdo para muita gente. Então eu quero te agradecer, você que esteve com a gente até agora. Obrigada, José. Obrigada a todos que estão com a gente fazendo este podcast acontecer e a nossa editora linda, toda a equipe que está sempre com a gente, porque não sou só eu aqui só entrevisto, mas antes de mim já tem muita gente preparando tudo para que pessoas como a Josimar e outras escritoras estejam aqui com a gente. Então, ó, acompanhe os nossos episódios lá atrás e na frente também, porque eu não sei a ordem que você está assistindo o nosso canal no YouTube, então assista e compartilhe. Obrigada pela tua presença aqui. E no próximo episódio eu te encontro. Tchau, tchau.